Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduarda e faço parte da Liga Acadêmica de Segurança do Paciente, a LASEP, da Universidade Estadual do Ceará. Hoje nós vamos discutir sobre uma temática super relevante, que é a prevenção de erros de medicação entre pacientes em uso de anticoagulantes orais. Bom, em 2017, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, lançou o terceiro desafio global de segurança do paciente, com o título Medicação Sem Danos. O objetivo do desafio é reduzir em 50% os danos graves e evitáveis relacionados ao uso de medicamentos em 5 anos. E as ações propostas para cumprir esse objetivo foram organizadas em 3 áreas prioritárias: a polifarmácia, a transição do cuidado e situações de alto risco. A polifarmácia, de acordo com a própria OMS, é o uso rotineiro e concomitante de 4 ou mais medicamentos usados ao mesmo tempo pelo paciente. E essa prática ela é muito comum nos nossos dias, devido ao aumento da expectativa de vida, o aumento da prevalência de doenças crônicas, né? A questão do maior acesso das pessoas a esses medicamentos, né? Aos medicamentos de forma geral. Só que, por ser uma prática muito comum, ela é muito perigosa, né? O uso em conjunto de vários medicamentos, né, pode ser muito perigoso no quesito de interações medicamentosas, né, de eventos adversos. Então, isso merece mais discussão. A própria questão da transição do cuidado, né, que é a passagem, a transferência do cuidado, seja transferir o paciente, por exemplo, de uma unidade de pronto atendimento para um hospital, ou a transferência de um setor X para um setor Y, por exemplo, e até mesmo a própria passagem de plantão é uma transferência de cuidado. E em situações de alto risco, que é, por exemplo, o hospital, onde o paciente ele está suscetível, ele está vulnerável à ocorrência desses eventos. Então, são as áreas prioritárias, né, em que deve se ter melhor acesso, né? No caso dos medicamentos, a OMS propôs o acrônimo APINCH para definir quais medicamentos são prioritários para este desafio, né? E aí nós temos, né, os antimicrobianos, o potássio, a insulina, os narcóticos, né, dentre eles os opioides, benzodiazepínicos, os anestésicos. Nós temos também os agentes antineoplásicos, a heparina, né, que é um anticoagulante injetável muito usado no ambiente hospitalar. E também temos os anticoagulantes orais, né, que é a temática, né, o nosso protagonista desse vídeo, né. E o que são os anticoagulantes? Eles são uma classe de medicamentos que agem inibindo os fatores da coagulação. E esses fatores, esses anticoagulantes, eles podem ser tanto de ação direta como de ação indireta. Os de ação direta vão agir intrinsecamente na cascata de coagulação, inibindo a cascata de coagulação. E os de ação indireta são aqueles que vão agir interagindo com algumas proteínas, né, como é o caso da vitamina K, que é super importante, né, na questão da coagulação sanguínea, né, desempenha um papel super importante na coagulação sanguínea. E também em outras vias metabólicas, né. Os anticoagulantes eles são indicados para profilaxia primária e secundária de eventos tromboembólicos, ou seja, são indicados para aqueles pacientes que têm um maior risco, né, de desenvolver coágulos no sangue, né, e também trombose, e que estão entre as principais causas de mortalidade e morbidade em todo o mundo. As principais indicações da anticoagulação oral envolvem a profilaxia e tratamento do tromboembolismo venoso, como a TEP, né, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda, e algumas profilaxias de complicações relacionadas à fibrilação atrial, né, que são as arritmias. Eles são muito utilizados. E, embora esses medicamentos sejam considerados uma boa opção terapêutica, né, por serem muito prescritos, efetivos, eles são considerados potencialmente perigosos, né, no ambiente hospitalar. Isso porque estão constantemente associados a erros de medicação graves, né, e eventos adversos importantes. No Brasil, hoje, nós temos disponíveis para anticoagulação oral a varfarina e os anticoagulantes orais de ação direta, como a apixabana, a dabigatrana, a edoxabana e a rivaroxabana. Por isso é tão importante, né,
que o paciente, seus familiares e também seus cuidadores sejam considerados como a última barreira na prevenção de erros de medicação. É importante que o paciente ele saiba por que toma esse medicamento, né? Qual é a sua ação, os efeitos adversos, o horário que tem que tomar, a dose. Então, tudo isso é importante para que o paciente ele seja empoderado para participar ativamente, né, da terapêutica do seu cuidado, né, do processo do seu cuidado. E aí é importante engajar o paciente, seus cuidadores, a própria família, né, a própria instituição familiar na monitorização e no uso desses anticoagulantes orais, na identificação de sinais e sintomas de sangramento e eventos tromboembólicos, porque é importante que o paciente ele reconheça, ele saiba o que é um sinal clínico, o que é um sintoma específico, certo? E ao orientá-los, é importante ressaltar que esses medicamentos eles possuem diversos efeitos adversos, incluindo eventos fatais. E aí é importante que esses medicamentos eles só sejam tomados mesmo devido a uma necessidade terapêutica, né, sob prescrição médica. E aí é nesse momento, né, que entra todo esse cuidado, né, na prevenção desses agravos. E aí como fazer o uso adequado e seguro dos anticoagulantes orais? Então, é importante que o paciente entenda por que está tomando o medicamento e como ele deve usá-lo. É importante que ele saiba o horário que deve tomar, a dose, quantos comprimidos ou cápsulas ingerir por dia, né? Por que ele toma o medicamento, qual a necessidade dele em tomar esse medicamento. É importante que o paciente ele tenha todo acesso a essas informações, né? Que ele siga exatamente a receita, o horário, a dose, que ele não interrompa de forma alguma o uso do seu medicamento, né? Porque essa parada de tomar o medicamento, parada do uso, vai aumentar o risco do sangue engrossar, né? De coágulos se formarem e também do risco de ter trombose. Então é importante que o paciente ele informe aos profissionais de saúde durante as consultas todos os medicamentos que ele usa, até os que não estão prescritos a ele. Manter hábitos de alimentação recomendados, né? Que ele tenha noção, né, dos alimentos que ele pode ingerir, que ele deve evitar, e esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o caso dos alimentos ricos em vitamina K, né? Como, por exemplo, os alimentos como fígado de boi, de porco, né? Alguns chás como chá verde, chá preto, alguns vegetais verdes folhosos, como espinafre, couve-flor, a selga, brócolis, entre outros, alguns óleos de cozinha, enfim. E é importante também tomar muito cuidado para evitar sangramentos, né? Porque a gente sabe que esses pacientes que fazem uso desses medicamentos, eles sangram com maior facilidade. Então, evitar quedas, evitar acidentes, né? Evitar suar o nariz, né, com muita força, né? Ter mais cuidado, evitar praticar esportes perigosos. Então, tudo isso é uma forma de prevenção. Em relação às informações sobre a varfarina, né, nós temos como nome comercial Comodin, Marevan, Mafarin. Ela é usada para tratar e prevenir a formação de coágulos no sangue, para prevenir derrames ou AVC. E as doses elas são individualizadas e ajustadas periodicamente com base nos resultados dos exames de sangue de RNI, que se chama Razão Normalizada Internacional, que são medidas laboratoriais, né, usadas para avaliar como é que está a via extrínseca da coagulação. Basicamente é assim. Também é importante evitar o uso de álcool, manter os seus hábitos alimentares regulares, bem como a própria rotina de exercícios físicos. Então, tudo isso é muito importante. É necessário que o paciente ele saiba como guardar o seu medicamento, que é em temperatura ambiente, em local seco. Não use varfarina durante a gravidez, pois ela pode causar hemorragia ou alterações físicas no bebê. Converse sempre com seu médico se estiver pretendendo engravidar. Não esqueça de informar outras comorbidades, né? E muito cuidado com os medicamentos que não devem ser utilizados junto com a varfarina, que é a questão a problemática da interação medicamentosa. Existem muitos anticoagulantes que fazem interação medicamentosa, né, que alteram o seu efeito ao uso de outros medicamentos, como, por exemplo, medicamentos
antiagregador plaquetário, os anti-inflamatórios, os antibióticos. Alguns suplementos também alteram a ação desses medicamentos. Já em relação às informações importantes sobre a apixabana, né, que recebe o nome de Eliquis, ela também é usada para tratar e prevenir a formação de coágulos no sangue, previne derrames ou AVC. E você pode tomar a apixabana durante as refeições ou em jejum. E aí, se você não consegue engolir o comprimido inteiro, você pode triturá-lo ou dissolvê-lo com água, mas tem que tomar imediatamente. Não se sabe, né, ao certo se o uso da apixabana ela pode prejudicar o bebê durante a gestação ou na amamentação, mas se sabe que existe o risco de hemorragia da mãe no momento do parto. E aí não interrompa o uso do medicamento, né? Informe os profissionais todos os medicamentos que você usa e muito cuidado com a questão da interação medicamentosa. Em relação à dabigatrana, né, ela também é usada para tratar e prevenir a formação de coágulos no sangue, prevenir derrames, acidente vascular cerebral. A dose individualizada vai depender do diagnóstico de cada paciente. E aí você pode tomar dabigatrana durante as refeições ou em jejum, mas você deve engolir a cápsula inteira, né? O paciente, ele, de forma alguma, não pode quebrar, abrir, triturar ou mastigar as cápsulas, né, os comprimidos. Saiba onde guardar o medicamento, né? Não se sabe ao certo se a dabigatrana pode prejudicar o bebê durante a gestação ou na amamentação, né? Tome cuidado para evitar sangramentos. Muitos medicamentos, como eu havia dito anteriormente, podem alterar a ação desses fármacos, então, muito cuidado, atenção redobrada. Já em relação à rivaroxabana, ela também é usada para tratar e prevenir a formação de coágulos no sangue, prevenir derrames ou AVC. E aí, se você não consegue engolir o comprimido inteiro, o paciente ele pode triturar ou dissolvê-lo com água imediatamente antes de tomar. Saiba onde guardar o medicamento, né? Alguns estudos, algumas literaturas não sabem ao certo se o uso da rivaroxabana pode prejudicar o bebê durante a gestação ou na amamentação. E muito cuidado com efeitos adversos, né? Você também tem que informar efeitos adversos ao seu médico. Cuidado no quesito das interações medicamentosas. E exames específicos geralmente não são necessários, né, para avaliar a dose do medicamento do paciente. Vai depender de cada consulta e de cada caso também. Então, essas foram as referências utilizadas, né, na produção do vídeo. Obrigada pela atenção, né, de todos que assistiram até o fim. Esse é o Instagram da Liga, né, da LASEP. Obrigada por tudo. Se vocês gostaram, deixem a curtida. E é isso, até a próxima. Muito obrigada.